Eu falei que isso poderia acontecer alguns meses atrás. Pode ser que aconteça da NVIDIA daqui a 6 meses começar a lançar as placas Super. Tipo, já que ficou meio ruim ali, lança 4070 Super, 4080 Super, que vai dar uma corrigida e fazer com que essas tenham um corte de preço mais agressivo. Pode ser, cara. Na verdade era uma coisa meio óbvia, afinal analisando o corte de chip da série 4000, fiz isso em um outro vídeo aqui no canal, foi constatado matematicamente que em relação às gerações anteriores da NVIDIA, desde a série 700, aonde eu apurei, as placas da geração atual têm um corte de chip muito ruim. Uma 4080 tem não só o corte de chip de uma placa 70, mas também o bus interface de uma placa 70, ela poderia ser simplesmente chamada de 4070, sendo vendida com o preço de placa 70. Assim por diante, a 4070 tem um corte de chip de placa 60. Assista o vídeo lá que eu explico com mais detalhes essa questão. O ponto é, poderia haver uma correção posteriormente com uma geração Super, desde que tivesse algum nível de concorrência, tá? Que é o caso hoje da 7800 XT, 7700 XT, apesar que a 7800 XT também tem um corte de chip meio bizarro, já expliquei isso num outro vídeo. Mas as placas estão aí, oferecendo um pouco mais de desempenho que a 4070, cobrando um pouco menos. É o momento ideal para surgir uma geração Super. Eu tenho um pouco mais a falar sobre isso no vídeo de hoje. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Em primeiro lugar, é importante que vocês saibam que isso aqui se trata de algo ainda não confirmado, tá? Potencialmente deve aparecer sim, até porque já está sendo vazado em softwares de monitoramento importantes, como é o caso do HWInfo. É uma ferramenta muito popular que listou o suporte a uma placa chamada RTX 4080 Super. Não tem como falar que essa placa não existe, senão como que eles iriam listar o suporte para algo que não existe? Tá? Então, potencialmente, eles já receberam, ou alguém está testando essa placa e precisa, de uma certa forma, do utilitário para poder fazer suas análises. Tá? Eu não sei como isso é feito na NVIDIA, talvez eles devam ter um software próprio lá para eles, fora do mainstream. Mas por que eles listariam uma placa que não existe? Não faz sentido. Fora que já vazou os PCI IDs nas BIOS, das placas, enfim. Então, a gente conhece a indústria de vazamento. Boa parte desses vazamentos parte dos próprios fabricantes para testar o mercado, ver o que a concorrência tem a dizer de repente, ou o que as próprias pessoas que potencialmente irão comprar dizem a respeito. Os youtubers, os sites, enfim, todo mundo que está falando a respeito disso, serve como um termômetro para eles. Tá? Então, inicialmente o HWInfo listou uma placa que não existe e depois o Copit Setkimi listou as possíveis especificações. Esse é um cara que recebe informações privilegiadas, ele já acertou vários e vários rumores que ele divulgou nas suas redes sociais. Estamos falando, pessoal, de 3 placas, a 4070 Super, tá? Não seria novidade, já teve no passado a 2070 Super, a 4070 Ti Super, aí sim é uma coisa bizarra, né? O nome não faz sentido, mas talvez essa placa possa ter um diferencial, a gente vai comentar sobre isso, e a 4080 Super, que também existiu no passado através da 2080 Super. É importante contextualizar, por quê? Quando a NVIDIA lançou essa série Supers na série 20, teve um movimento da AMD, dependeu de concorrência. Não foi assim, quer saber? Vou melhorar as minhas placas. Não, teve um estopim para isso. Qual foi? A AMD lançou a 5700 XT e 5700 normal. Essas placas concorriam contra a 2070, um pouquinho até com a 2080, tá? Com um preço mais agressivo. O que a NVIDIA fez? Vamos lançar a série Super, no mesmo preço das atuais que tinha, então lançou a 2070 Super, 2080 Super, com um pouco mais de desempenho e manteve ali as placas no mercado. Aí a AMD falou, então eu vou lá, vou trocar isso daí, vou baixar o preço das minhas placas que nem tinham sido lançadas ainda. Então a gente observa que quando isso acontece é extremamente positivo para o mercado, porque isso traz placas melhores e placas mais baratas, mostrando que às vezes tem
gordura para queimar no lucro das empresas. Eles conseguem cortar um pouquinho mais, desde que haja concorrência. Por isso que eu estou apostando nas placas Intel também, porque eu acredito que isso possa melhorar daqui para frente. Então, o fato é que, no momento atual, houve uma concorrência mais acirrada da AMD por parte da 7700 XT e 7800 XT. São placas que superam as suas concorrentes, cobrando menos. No caso da 7700 XT, o preço dela ainda não está ajustado como deveria, mas lá fora já era para ela estar bem próxima do preço da 4060 Ti. Tá? Aqui no Brasil, você tem a 7800 XT custando ali por volta dos 3.300, 3.500, que normalmente é abaixo de uma 4070, sendo que ela é uma placa mais rápida. E aí você analisa as especificações que o Copit 7Kim divulgou, coincide com uma superação em relação às placas da AMD, tal como no passado. Analisa aqui comigo. Segundo as informações vazadas, a 4070 Super teria 7.168 CUDA cores. É um aumento de CUDA cores até interessante, cara. Se você observar, ela está ficando muito próxima da 4070 Ti, tá? A 4070 Ti Super teria 8.448, já é um aumento de CUDA cores menor, mas ela pode ter uma variação de chip, ela pode ter ou o AD102 ou o AD103, e isso significa que ela pode ter barramentos diferentes, ela pode ser 192 bits, assim como a 4070 Ti, ou pode ser 256 bits. Se assim ela for, com a mesma frequência de memória, ela pode ter uma largura, ela terá uma largura de banda maior, estima ali por volta dos 600 GB por segundo. Assim, essa placa potencialmente estaria mais próxima da 4080, tá? Cobrando um preço, obviamente, menor. E a 4080 Super teria ali um tapinha de CUDA cores em relação à 4080, tal como era no passado. A 2080 Super também não tinha muita coisa a mais que a 2080, tá? Mantendo a mesma quantidade de VRAM. E aí, colocando naquele gráfico que eu fiz de porcentagem relativa de CUDA core, nós vemos ali que realmente fica muito próximo. A 4080 Super continua ali mais ou menos no nível das placas 70, a 4070 Ti Super deu uma melhoradinha, mas também 4% em relação ao que estava. Já a 4070 Super realmente melhorou um pouquinho, mas ainda continua ali um pouco deslocada. E o limbo continua existindo, então potencialmente a gente pode ainda ver no futuro uma 4080 Ti, tá? Então você teria a 4080, 4080 Super, 4080 Ti, que seria uma placa sem concorrência, já que a 4080 ela concorre contra a 7900 XTX e não tem outra placa para concorrer com ela ali naquele limbo, talvez por isso que esteja vazio. Enquanto que na parte de cima, a 4090 Ti, ela já foi lançada, mas não para o mercado gamer. Tá? Ela se chama RTX 6000 Ada Lovelace, que é uma placa que tem 18.174 CUDA cores, se eu não me engano, tá? Mais que a 4090, aproximadamente 9% a mais de performance, só que vendida para o mercado profissional. Ela é uma placa quadro, então até faz sentido do ponto de vista da NVIDIA vender esse chip para quem paga muito mais, né? Já que nem concorrência tem contra a 4090 mesmo, os caras pegaram e lançaram a 4090 Ti como uma placa profissional. A diferença é que uma 4090 Ti custaria aí os seus $2.000 e uma RTX 6000 Ada Lovelace custa, cara, $6.800. Dá para ganhar muito mais grana com essa área, seja com workstation, seja com inteligência artificial que está no auge no momento. E isso puxa um pouco a conversa para a questão do preço. Por quê? O preço vai ditar o quão relevante essas placas são. No passado, as Super, elas melhoraram um pouco a relação de preço. E quando elas entraram no mercado, em um primeiro momento, elas coexistiram com as placas que já tinham, com as versões não Super, só que depois as versões não Super, algumas foram sumindo. Essas placas foram substituindo as não Super e ficaram na mesma faixa de preço com mais performance, que é uma coisa que é interessante. Você está melhorando um pouquinho a relação. Mas no caso da 2060 Super, ela continuou no mercado junto com a 2060 por uma estratégia, porque essas placas tinham uma certa diferença de preço e são placas populares. As placas 60 normalmente vendem bastante, né? Então o que pode acontecer nesse momento? As placas Super da série 4000, ou elas vão chegar para indiretamente, a médio ou longo prazo, substituir as placas não Super, então uma 4080 Super ficar no lugar de uma 4080, ou a 4070 Ti Super ficar no lugar da 4070 Ti, né? Ou elas podem coexistir.
chegando num preço um pouquinho acima. Então você teria duas opções, pagar um pouquinho a mais para ter uma placa um pouco mais forte ou a versão que já estava no mercado. Olha, para a gente seria muito melhor se essas placas chegassem no mesmo preço das placas anteriores, fazendo com que elas, obviamente, caiam um pouquinho de preço, assim você teria duas opções. Uma que acabou de ficar mais barata e uma que chegou no mercado um pouquinho mais rápida. Seria o que aconteceu mais ou menos na série passada, na série retrasada, quando a NVIDIA fez isso. Tá? E faz sentido com que a NVIDIA faça isso por conta da concorrência da AMD nesses setores. Se você for observar bem, a 4070 Super, ela está entregando o upgrade necessário para superar a 7800 XT. Observe que a 7800 XT é um pouco superior em relação à 4070 e veio mais barata. Então a 4070 Super chegando no mesmo preço que é hoje a 4070, só que novamente ultrapassando a performance, traria uma placa mais interessante. A 4070 Ti Super entregaria o upgrade necessário para superar a 7900 XT, que ainda é um pouquinho mais rápida que a 4070 Ti. Tá? Olha só, veja que o movimento parece muito bem calculado. Estamos falando de uma empresa gigantesca que é líder de mercado e não à toa, cara. Os caras sabem o que estão fazendo, tá? E a 4080 Super entregaria o mínimo necessário ali para superar a XTX. A XTX, conforme você sabe, ela é um pouquinho mais rápida que a 4080 em vários cenários. A Super da 4080 entregaria um pouquinho a mais para, olha, a gente está aqui de novo. E a NVIDIA sempre fez esses movimentos. Ela sempre lança uma placa um pouquinho mais rápida para tentar ultrapassar. Se essas placas chegarem de repente no mesmo preço das anteriores, forçando a queda de preço das outras, seria muito bom. Agora, no Brasil, pessoal, sinceramente, a gente não espera muito que isso aconteça, cara. O mercado brasileiro é muito doido, muitos impostos, então infelizmente, cara, quando chega uma placa novidade aqui, dificilmente ela chega no preço que deveria em relação ao lançamento lá fora, tá? Então a gente está especulando um preço de lançamento lá fora. No Brasil a realidade é diferente, precisamos aguardar. O ponto que nós temos aqui é, provavelmente a NVIDIA vai lançar essas placas. Faz todo sentido que isso aconteça por conta dela querer ultrapassar as suas concorrentes que chegaram há pouco tempo, como o caso 7800 XT. Tá? Já vazou isso no HW Info, está vazando nos recorrentes vazadores, a gente conhece a indústria há muito tempo, sabe que quando começa a vazar muito, tá, dali a pouco tá a placa ali. Tá? Precisamos aguardar agora a relação do preço e da performance que essas placas irão oferecer. De qualquer forma, mais opções no mercado são bem-vindas para que você faça a sua análise e eu pretendo ajudar vocês com os meus gráficos de corte tipo para a gente ver se é uma boa escolha e, claro, com os meus futuros reviews, se assim essas placas de fato existirem. Enquanto isso, caso queira acompanhar promoções de hardware, especialmente ficando de olho aqui na Black Friday e no 11 do 11, grupos de promoções no Telegram e no WhatsApp. Temos grupos de smartphones eletrônicos, de hardware, claro, grupos de promoções gerais que estão crescendo em breve, nós vamos começar a trabalhar em cima deles. Um grande abraço, muito obrigado e desejo para vocês uma super semana, se é que você me entende. Falou, tchau, tchau.